Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 61. Bons estudos! Olá! Já tem 2 teleaulas que a gente tem estudado logaritmo. E logaritmo você já sabe o que é, não sabe? A gente viu que quando um número está escrito como potência de base 10, então o expoente é o logaritmo desse número. Lembrou da definição? Não tem erro. Dá só uma olhada nesse exemplo. A gente sabe que 10 elevado a 0,477 é igual a 3. Dizemos então que 0,477 é o logaritmo de 3. E além disso, a gente conheceu também a tábua de logaritmos. E viu também que os logaritmos têm propriedades: a da multiplicação, a da divisão e a da potenciação. Mas os nossos estudos sobre logaritmo não vão ficar por aí não. Na teleaula de hoje a gente vai avançar um pouquinho mais sobre esse assunto e vai ver como os logaritmos podem resolver alguns problemas de matemática. Vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai aprender a reconhecer a utilidade dos logaritmos para realizar cálculos complexos. Você vai ver como usar a tábua de logaritmos. Vai aplicar as propriedades dos logaritmos. E vai saber identificar quando o uso dos logaritmos é apropriado. Cidinha, esse café é pra hoje? Ai, Jesus, saiu de órbita? Ah, sabe o que é? Eu tô aqui pensando, né? A matemática explica tudo, não explica? Quase tudo. Bom, que seja. Será que dá pra calcular qual vai ser a temperatura dessa água daqui a 5 minutos? Ou 10 minutos, ou em qualquer outro momento? Será que a matemática consegue calcular isso? Consegue sim. Vem cá, vou te mostrar. E você? O que você acha? Será que usando a matemática a gente consegue descobrir quanto tempo demora uma água que ferve para esfriar? Será que ela vai se resfriando mais rápido no início e depois vai mais devagar? Ou será que é o contrário? Bom, para começo de conversa a gente vai tentar descobrir a quantos graus a água ferve. Você sabe quantos graus a água ferve? A 100 graus. Muito bem. E você sabe? A 100 graus. A 100 graus. Ah, 100 graus? É isso mesmo. A água ferve a 100 graus Celsius. Mas imagine só a seguinte situação. A água ferveu, eu desligo a panela, espero passar 5 minutos. Qual será a temperatura dessa água que fervia a 100 graus 5 minutos depois? Vamos ver? Por favor, cidadão, qual será a temperatura de uma água que fervia a 100 graus 5 minutos depois? 60 graus? Ah, não saberia não. 50 graus? 50. Pelo visto o pessoal não está sabendo me responder direito. Qual a temperatura de uma água que fervia 5 minutos depois da gente ter apagado o fogo? Será que as nossas amigas vão saber responder essa pergunta? Eu acho que eu posso te ajudar a resolver esse problema. Esse fenômeno já foi estudado pelos matemáticos e recebe o nome de resfriamento dos corpos. Ou seja, um corpo esfria mais rápido, o outro demora mais para esfriar, entendeu? Sei. E no caso da água, ela demora mais ou é rápido? No caso da água, a lei do resfriamento é dada por uma equação. Que equação? Peraí. Aqui. A equação do resfriamento da água, que a gente lê assim. P menos A é igual a B menos A, que multiplica 10 elevado a menos 0,06 vezes N. Mas que equação complicada, Cida. Complicada nada. Parece, mas não é. E esse monte de letra aqui, o que significa? Calma. A letra M é o tempo em minutos do resfriamento. A letra A corresponde à temperatura ambiente. Já a letra B significa a temperatura da água no início do resfriamento. E por fim, a letra T, que é a temperatura final da água. E com essa equação aí, a gente consegue calcular quantos graus vai ter uma água que fervia 5 minutos depois do fogo ter sido apagado? Exatamente. Então, vamos nessa. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os valores que nós vamos substituir nessa equação. Certo? Vamos lá. O nosso N é 5, porque a gente quer saber qual a temperatura da água 5 minutos depois.
A temperatura ambiente é de 30 graus. E a temperatura da água no início do resfriamento era de 100 graus, já que ela fervia. E a temperatura final da água é o que eu quero descobrir. Vamos então substituir esses valores na equação. Nossa! E agora, como é que a gente faz? Para calcular a temperatura T, a gente tem que aplicar o logaritmo nos dois lados da equação. Agora complicou de vez. Complicou nada, olha só, olha aqui. Do lado direito da equação, nós temos uma multiplicação de logaritmos, não temos? Então, a propriedade do logaritmo de um produto que a gente já aprendeu, como é que é? Ah, isso eu sei. É logaritmo de A vezes B igual a logaritmo de A mais logaritmo de B. Muito bem, então vamos aplicar aqui. Agora a gente está diante de mais uma propriedade dos logaritmos, a propriedade da potência, que eu tenho certeza você também se recorda. Sim, me lembro. A propriedade da potência diz que o logaritmo de A elevado a N é igual a N vezes o logaritmo de A. Então, aplicando essa propriedade, a nossa equação fica assim. Com o auxílio da tábua de logaritmo, eu descubro que o logaritmo de 10 é 1 e que o logaritmo de 70 é 1,8451. 1,8451. Você sabe que eu não entendo por que alguns logaritmos sempre têm o 1 antes da vírgula? O número 1 antes da vírgula é usado para todos os logaritmos dos números entre 10 e 100. Esse número que vem antes da vírgula nos logaritmos, a gente chama de característica. Característica? Exatamente. Característica. Característica é aquele número do logaritmo que vem antes da vírgula. Muito simples. Para os números entre 1 e 10, a característica é 0. Para os números entre 10 e 100, a característica é 1. Para os números entre 100 e 1000, a característica é 2 e assim vai. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos dar uma olhadinha em tudo isso que a gente falou? Veja que entre os números 0 e 10, a característica é 0. Já entre os números 10 e 100, a característica é 1. Para os números entre 100 e 1000, a característica é 2 e por aí vai. Característica, como você vê, é o número que aparece antes da vírgula. No caso do logaritmo de 70, a característica é 1. Ou seja, a gente chama de característica o número que aparece antes da vírgula. Agora, e o número que aparece depois da vírgula? Como é que chama? O que vem depois da vírgula, a gente chama de mantissa. E é esse número, a mantissa, que você encontra na tábua de logaritmos. E a tábua de logaritmos, você já deve ter visto, você encontra no seu livro. Aqui você está vendo um trecho da tábua de logaritmos. Observe que à frente do número 70 aparece o número 8.451, ou seja, o logaritmo de 70 é igual a 1,8451. Quer dizer, então, que o número que aparece nos logaritmos antes da vírgula a gente chama de característica. E o que aparece depois a gente chama de mantissa. Muito bem, isso aí. Mas a minha pergunta você não respondeu ainda, né? Qual vai ser a temperatura da água depois de 5 minutos de fervida? Vamos voltar à nossa equação. Presta atenção. Aí está. A gente já viu na tábua que o logaritmo de 70 é 1,8451. E a gente também já sabe que o logaritmo de 10 é 1. Então, a nossa equação fica assim. E agora, como é que a gente resolve isso? Bom, agora nós temos um problema inverso. Nós temos que descobrir o número cujo logaritmo é 1,5451. Mas não tem aqui na tábua de logaritmos? Tem sim. Dá uma procurada. Deixa eu ver. 5... Aqui, a mantissa 5451. Não é esse o número que a gente estava procurando? Não, agora você tem que ver a que número a mantissa 5451 corresponde. Tá aqui, Cida, 351. 351, será que é o número certo? Agora a gente tem que ver a característica do logaritmo. Vamos lá. O logaritmo era 1,5451. Como a sua característica é 1, o número certo está entre 10 e 100. Então, o número é 35,1. Agora ficou fácil, né? Portanto, T menos 30 vale 35,1. E fazendo as contas, aí está.
T é igual a 65,1. Isso quer dizer que a temperatura da água com 5 minutos de resfriamento depois dela ter fervido é de 65 graus. Poxa, não é que os logaritmos realmente ajudaram a gente a resolver esse problema? É, e vão nos ajudar com muitas outras coisas mais. Mas por enquanto nós ficamos por aqui. Tchau. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a reconhecer a utilidade dos logaritmos para realizar cálculos complexos. Você viu como usar a tábua de logaritmos. Aplicou as propriedades dos logaritmos. E ainda aprendeu a identificar quando o uso dos logaritmos é apropriado para resolver um problema. Logaritmos. Esse foi o nosso assunto de hoje. Agora é com você. Consulte seu livro, faça os exercícios e estude. Combinado? Então até a próxima.